Agora vamos falar sobre as plantas medicinais. Olha quanta variedade de alimentos que a gente tem aqui que podem se transformar nessa época do ano nesses remédios alternativos, né? Para deixar essas doenças bem longe da gente. Adalto Luiz dos Santos é farmacêutico. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo à revista de novo, tudo jóia? Tudo bem, você? O Adalto também é especialista em fitoterapia e homeopatia, né? Tá mais do que especializado para poder dar essas dicas pra gente, sim, né, sim. Adalto? Realmente, essa época do ano não tá fácil, né? Tá difícil encontrar alguém que não tá espirrando, tossindo, com coriza. Essa várias mudança de agressões, clima, né, acaba causando uma agressão à parte respiratória, normalmente. Então, isso é normal, nesse período do ano. E o ar dos grandes centros está muito seco Então, e muito aí você, concentrado em poluentes, principalmente em né? regiões de metropolitanas, você tem, além da poluição, você tem o ar seco. Ainda combinado com o ar frio, só pode dar sintomas ruins mesmo. E existem aqueles grupos que sofrem mais nessa época do ano também, no Sim. caso as crianças, os mais idosos também, crianças né? e idosos são os que mais sofrem nesse período do ano. E aí podem fazer uso desses medicamentos aí- sem contraindicação? Não. Ou existem algumas ressalvas que você vai Eu costumo dizer? que até arroz e feijão tem contraindicação se comer demais, né? Pois é. Não, e o que muda é aquela famosa história, né? O que muda entre o remédio e o veneno é a dose, né? Exatamente, é a dose. Então aqui a gente tem várias ervas, inclusive até frutas também, né? Tá. Algumas frutas que também é muito usado, principalmente nesse período do ano, porque as pessoas que também têm problemas respiratórios já instalados, normalmente pioram nesse período do ano. Pessoas que têm crise de asma, que têm bronquite, esse período do ano é pior. Tá. Normalmente é importante a gente ressaltar também que nenhuma das ervas substitui o tratamento que a pessoa já estiver fazendo. São sempre coadjuvantes, né? Isso, elas são sempre coadjuvantes. São sempre ajudar a combater o sintoma que ela está sentindo. Tá. É o melhor, normalmente. E muitas é o vezes melhor. fortalece a imunidade e ajuda a pessoa a melhorar mais rápido Exatamente. também, né? E falando em imunidade, nós temos até a equinácea, que está aqui na qual é? frente, essa da frente aqui, que é uma erva que normalmente a gente acha ela seca. Essa primeira que está do lado da camomila e da Isso, canela. essa aqui é a primeira. Tá. Normalmente ela ajuda bastante na imunidade. Tanto ela, isto, Deixa eu pegar aqui pro pessoal pode ver. pegar. Essa é a flor dela? É a flor seca. Normalmente essa a gente acha com mais facilidade a florzinha seca dela. Tá. Tanto ela quanto a unha de gato. Equinácea. Equinácea. O que a gente faz com ela? Chá? Essa você faz chá. Tá. Então tem ela, tem a unha de gato também. Tá? Eu tenho o de gato folha e o de gato cipó. Então, no caso das duas, a gente Ajuda vai na fazer um chá. imunidade. Ajuda na imunidade. Com que Isso. frequência a gente deve tomar? Essa você pode tomar 2 vezes por dia, de 2 a 3 vezes ao dia. A unha de gato, além de ela ajudar na imunidade, ela também é anti-inflamatória. Então, para fazer xarope para garganta, para fazer spray para garganta, é excelente por causa desse Sentiu a garganta efeito. coçar, pode tomar esse chá? Exatamente, por causa do efeito anti-inflamatório. Que interessante, Sem contar o gengibre, né? O nome que não diz muito, né? Unha de gato normalmente arranha, né? É justamente para combater isso. É para combater, exatamente. Ao contrário, para combater. Agora, vamos falar também do gravatá. Eu achei bem diferente Olha lá, essa... aqui, ó. É uma fruta. É uma fruta. Onde Muito comum no Nordeste. Nordeste. Não é muito fácil para achar, mas ela, normalmente nesses mercados populares é que é mais fácil de achar a fruta. Ah, é? Muito usado para asma, para bronquite, para todos os sintomas de tosse. É excelente. E como é que a gente usa ele? Normalmente a gente faz o xarope, que a gente já simulou ali que não dá para fazer por causa de a temperatura, né, que é muito alta, fogão. Então aqui a gente simulou. Normalmente a dona de casa tem que fazer um xarope antes, faz um xarope base e junto com esse xarope vai fazendo o gravatá. Tá. Então ela pica o gravatá dessa forma. A gente não vai conseguir fazer lá na cozinha porque o chefe Alan já está começando a fazer os primeiros movimentos para mostrar a culinária. Mas a gente vai mostrar e se você quiser ir anotando ao mesmo tempo, você pode anotar o passo a passo de como preparar esse xarope de gravatá. Vamos lá, Normalmente o xarope de gravatá você prepara 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de chá de açúcar e 2 xícaras de água. Tá. Aí leva o fogo, vai dar o ponto, normalmente... Vai reduzindo, vai reduzindo e vai dar o ponto, que normalmente a gente chama esse ponto em fio, né? O ponto de fio. Ponto de fio, que é o ponto do xarope. Ele fica com uma cor de guaraná bem clarinho, assim, ó. Ele fica parecendo parte de gema de ovo, É verdade, é verdade. Gema, Esse é o ponto clara, de fio. perdão. Clara de ovo. Clara de ovo. Esse é o ponto em fio. Tá. Quando tiver nesse ponto, aí a dona de casa pega a fruta do gravatá, pica ela e deixa fervendo junto com esse ponto. Tá. Que tem aquele momento de borbulhar, né? Então deixa no mínimo 10 minutos. Tá. Deixou em 10 minutos contato com esse xarope, tira do fogo e acrescenta hortelã. Então é gravatá com hortelã, são os gravatá com hortelã, principais aí. exatamente. Depois que esfriou, peneira,
e já pode consumir. Uma Quanto, colher de sopa 3 a 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia? 4 vezes ao dia. E quanto a gente toma uma colher de sopa? Uma colher de sopa. Tá. De 3 a 4 vezes ao dia. Tá certo. Isso eu falo de 3 a 4 vezes ao dia, dependendo da pessoa, se é criança, se é adulto. O que acontece no caso do açúcar, então? Porque eu me lembro que agora, esse período, eu tô tossindo horrores também. Eu falei que hoje eu vou descobrir o que é bom pra tosse, finalmente, né? Na prática, é o que eu quero mais descobrir. A minha sogra comentou comigo que se fazia um tempo atrás, a mãe dela também fazia, alguma coisa com açúcar queimado. Então, qual que é a pra propriedade fazer com açúcar queimado nisso? é perfeito também. Você pode fazer com abacaxi. Ah, é? É só picar. Pega o abacaxi, pica o abacaxi e aquele momento que você faz a tipo calda de pudim, né? Que o pessoal costuma fazer, que deixa ele queimado. Naquele momento você corta o abacaxi e joga. Tá. Joga e deixa o abacaxi eliminar toda a água dele. Tá. Depois que eliminou toda a água dele, aí você separa o abacaxi e vai fazer aquele xarope. Daí fica do mesmo jeito, um xarope, só que fica um xarope mais escuro. Fica mais escuro um pouquinho, Fica mas com a mesma escuro, consistência. Com a mesma consistência. E toma da mesma forma, a colher? Da mesma forma. Aí você pode misturar junto com as crianças também pode dar, normal? Pode. Até excelente para as crianças, porque o abacaxi é rico em bromelina. Bromelina é uma enzima que tem no abacaxi, tem no gravatá também, que ajuda a eliminar todas as secreções brôncicas, que fica aquele chiado normalmente na criança e no idoso, ajuda a eliminar tudo isso. Aí pode acrescentar tanto o hortelã, que é esse aqui, como pode acrescentar o coejo. Tá. Os dois ajudam nessa fluidificação e diminui a tosse. Então, além do abacaxi com açúcar, pode incluir hortelã ou e poejo. Poejo. Poejo também. Os dois não? Pode ser os dois também. Pode? É muito comum você achar esses sprays já com os dois também. Agora uma pergunta que vale para fazer. todas as ervas, no caso. Em que momento que eu devo saber se eu uso a erva ou a planta seca ou ela fresca? Então, como existe uma dificuldade da pessoa achar a erva fresca, então o ideal é ela comprar seca. Tá. Até normalmente em palestras a gente costuma dizer, a seca é mais fácil de você achar e mais fácil de você manusear, porque a fresca ela acaba putrificando. Se você deixa ela muito tempo e não seca ela começa tendo fungo. Tá. Então o ideal é sempre tentar consumir a seca, se for para guardar a erva. Mas de repente eu posso fazer um canteirinho em casa, plantar em casa mesmo. Se a pessoa tiver canteiro, hoje em dia tem canteiro até em apartamento. É verdade. De ervas medicinais. Mas tem que tomar cuidado para não dar nenhum tipo de fungo, nenhum tipo de doença na planta também, senão a gente pode gerir isso também. Exatamente, evitar o uso de agrotóxico. Tá bom. Vamos falar de outra aqui. Aça-peixe. Então, quem é essa? O aça-peixe é essa daqui. O aça-peixe normalmente é um antitussígeno muito utilizado nas fórmulas para xarope e muito utilizado para quem está com gripe e resfriado. Como é que a gente usa ele? Esse você pode usar na forma de chá e pode misturá-la com tomilho também. Ah, tá. O tomilho que é considerado um tempero, né? O tomilho ajuda a fluidificar qualquer secreção que tiver pulmonar. Como tempero ele ajuda também ou é a concentração muito pequena, não faz nenhum Normalmente efeito? A concentração é muito pequena. Para você ter o efeito do chá precisa ser uma concentração maior. É, né? Precisa ser uma concentração maior que dá um resultado melhor. O que é interessante lembrar é que nesse período, quando você está com gripe e resfriado, qual que é o sintoma que a gente mais sente? Uma prostração. Você fica meio desanimado, precisa de alguma coisa para dar uma levantada. Isso que ajuda a levantar é o alecrim. É o alecrim. Além de ele ter um efeito excelente no aparelho respiratório, ele te dá um up, né? Aquela sensação melhor, você se sente melhor, respira melhor e tem uma sensação melhor. O que a gente pode fazer com ele? Ele você pode misturar com qualquer uma das ervas, tá? Mesmo que seja com o guaco. Faça o chá de guaco, pode misturar o chá de guaco com alecrim, não tem problema. E em que quantidade que a gente... Você está falando de uma forma generalizada ou existem quantidades certas de cada uma dessas plantas que a gente está usando? Em média, se usa uma colher de chá para uma xícara de chá. Uma colher de chá para uma xícara de chá. Exatamente, tá? E uma colher rasa, não precisa ser uma colher muito cheia. Bombando, não, porque daí, se você estiver trabalhando com a fresca, o importante é você picar bem a erva. Aí nós deixamos separado lá para mostrar. Vamos mostrar aqui, ó. Você trouxe uma outra ideia de receita? O quanto é importante você picar a erva. A erva estando picada assim, fica mais fácil da água conseguir absorver todos os nutrientes, todas as substâncias que tem na erva, tá? Então, tanto ela picada dessa forma, quando se for raiz, por exemplo, gengibre, normalmente você pica também ao máximo que você puder para poder ter um excelente efeito dele. Tá. Qual que é o efeito que ela vai trazer? Receita para aqui agora? Essa outra receitinha que a gente vai falar seria esses sprays que normalmente a gente acha pronto. A dona de casa pode fazer. Para aquela coceira na garganta. Isso, aquela irritação. Aquela vontade de tossir que não passa de jeito nenhum. Esse spray vai ajudar nisso? Ou até mesmo quando começa, a garganta está começando o processo inflamatório, já dá para resolver com que isso. bom. Tá? A criançada pode usar também? Pode dar para também? criança sem problema. Legal. Principalmente. Como é que a gente faz? Normalmente você tem uma porção de mel, normalmente isso aqui é uma porção que a gente
para simular que a gente colocou uma xícara de chá, Tá. chá não, de café, mistura o própolis, tá? Própolis a gente encontra concentrado nessas casas de produtos naturais, né? Qualquer casa de produtos naturais. Aí você acrescenta um chá, aqui nós estamos acrescentando o nosso chá de hortelã. Chá de hortelã. É. Feito naquela medida também. Isso. Uma colher de chá para uma... Da erva bem picada, tá? Para uma xícara de chá. Xícara de chá. E aqui a unha de gato. A gente acrescenta também a unha de gato. O chá da unha de gato, 2 O colheres. chá da unha de gato. Tá. Acrescenta 2 colheres. Aí você faz a mistura dos dois, né? Dessa mistura, depois que você fez, se ficar alguma folhinha, alguma coisa, nesse momento é importante que você peneire, passe numa peneirinha bem fina, porque você depois daqui você vai transferir para um frasquinho desse tipo. De spray. De spray. Tampa e pode usar várias vezes ao dia. E é gostoso, né? Porque Esse normalmente a base é mel, a base é o açúcar. A base é sempre mel, normalmente a base é mel, a base é própolis, Tá. né, que é os dois que ajudam normalmente nessa região. Que bacana. Também tem a forma que dá para fazer do chá, né, que a gente tinha comentado. Então você pode misturar sempre de 2 a 3 ervas para fazer esse chá. Tá. Tá? Então, uma erva que é bem interessante para trabalhar com criança é essa daqui, que, por exemplo, é o guaco. Tá. Tá? Então você pode fazer, pega uma colherzinha, né? Aqui eu vou pegar uma colher que a gente está com uma... Um pouco maior. Um pouco maior. É que a gente não tem aqui problema. agora. Pega o alecrim, que é aquele que eu fiz o comentário com você, que ajuda, tá? Não precisa ser Que muito inclusive também. bota pra cima, levanta. Exatamente. Tá. Tá? E pega... O alecrim é um estimulante, então. Exato, ele é um tônico, a gente chama de Tônico. tônico normalmente. Então, Tá. tem, além de ter o efeito para a parte respiratória, ele também tem outros efeitos benéficos para a saúde. Essa Então, qual que você pôs? essa daqui é hortelã. Hortelã. Tá? Então foi o guaco, o alecrim e hortelã. Aí é só você acrescentar água quente. Sempre assim, na Isso. imersão. Essa forma de você fazer, que a gente está mostrando aqui, você coloca e tampa. Tá. Essa é infusão. Infusão que chama? Infusão. Quanto tempo fica assim? Normalmente você deixa de 5 minutos a 10 minutos. Tá. Ou seja, tem que estar no tempo suficiente, na temperatura adequada para você beber. Quando a gente fala em infusão, é sempre para as partes aéreas das plantas. Tá. Quando a gente fala em decocção, é sempre as partes mais duras, como por exemplo o gengibre, como por exemplo a cebola. O que é decocção? Decocção é quando você deixa ela fervendo, você Fervendo. deixa cozinhando. Ah, o gengibre tem que cozinhar, então? Ele tem que cozinhar. Ai, Você fazia tem tudo que errado. Você tem que ferver a água, jogar o gengibre e deixar ele cozinhar. Tá. Tem que deixar ele cozinhar por média de uns 10 minutos. Ah, eu desligava. Eu sempre fiz um chá, me ajuda a dizer o que ele faz. Eu colocava tudo e achava que estava dando certo. Mel, Certo, gengibre certo. e limão espremido. Você tem uma ação expectorante e você tem uma ação das vias respiratórias, de limpeza das vias respiratórias. É legal, então. É legal. O gengibre é anti-inflamatório também? Sim, sim, tem uma leve ação anti-inflamatória. Uma das misturas que normalmente as donas de casa costumam fazer muito é misturar a cebola. Ah, a cebola também é legal? Pra quê? A cebola, normalmente para tosse. Ah, é? Quem está com aquela tosse que está um pouquinho mais com as vias aéreas obstruídas. Mas também usado normalmente nessa forma, não, dessa forma. não no alimento. No alimento não resolve. Não. Não. No alimento você vai usar muito pouco. Então Tá. você tem que usar e você precisa fazer a extração dos ativos dela, né? Tá. E ela ajuda a fluidificar toda aquela parte de secreção que fica nas vias respiratórias. Como que a gente usa então a cebola? Normalmente você pica bem a cebola, igual nós fizemos lá com o gengibre. Então você pode colocar cebola, gengibre, que é o que nós mostramos lá. Você pode colocar guaco, alecrim, leva tudo ao fogo, deixa ferver bastante. Toda a fervura tem que ser com a panela tampada para não perder as propriedades da erva. Deixa ferver bastante, depois de ferver, deixa esfriar, coa e já pode tomar. Tá Uma certo. forma de chá. Gente, que legal. Deu para muito falar de interessante. tudo um pouco. As informações que a gente passou aqui vão estar no nosso site logo mais. Então, se você perdeu as receitas, as quantidades, a gente vai colocar tudo lá para vocês consultarem depois. Quero agradecer, então, obrigada pelas Nada. informações. Realmente são, como você falou, né? Eles são coadjuvantes, eles vão Exatamente. ajudar no tratamento. Exatamente. E são coisas simples que a gente pode fazer em casa. Agora, para finalizar, eu queria que você me falasse só sobre o cuidado que a gente tem que ter na escolha e na compra dessas ervas. Porque algumas delas a gente não conhece, como uma folha de hortelã, que é fácil identificar. Agora, como é que a gente faz para saber e que cuidados a gente tem que ter na hora da compra para não comprar uma coisa pela outra? O ideal, por isso que a gente até aconselha a fazer o uso da erva seca, porque daí você consegue ela em casas de produtos naturais.
Tá? Essas casas de produtos naturais, normalmente já estão estabelecidas a erva correta. Elas têm a obrigação de fazer um controle de qualidade e vender a erva correta. Tá. Isso faz com que a pessoa tenha segurança do produto que está adquirindo. Agora, se for de horta, sempre procura uma foto da planta. Tá? Pesquisa antes, né? Pesquisa antes e compara. Compara a folha, compara a caule. Normalmente tem descrição de aroma. Se você perceber, o poejo, ele tem um aroma todo especial. Olha, você percebe a sensação dele de frescor, que é a base do mentol. Muito bom. A sensação é muito boa. Então, procurar identificar essas características. Tá bom. Para fazer contato, então, com o Adalto Luiz dos Santos, que é farmacêutico especialista em fitoterapia e homeopatia, é através do e-mail fitoterapiaadalto, tudo junto, adalto com U, fitoterapiaadalto, dobra o A também, tá? fitoterapiaadalto@gmail.com. Muito obrigada De nada. pelas indicações. Obrigado, Está convidado a voltar logo, viu? Obrigado. Obrigada. Muito bom.